Olá, tudo bem? Qual é a origem do mundo? Período naturalista. Nós vamos discutir hoje a respeito do momento pré-socrático. Esse é o momento inicial da filosofia grega, um momento em que os filósofos, pela via, guiados pela racionalidade, pela via do logos, da pergunta lógica, eles tentam, ao abandonar as respostas dadas pelo mito, implementar um novo modelo de explicação de mundo, que é justamente o modelo lógico. Então aí há uma pergunta inicial desses filósofos a respeito do que é o mundo. Vamos ver na aula de hoje quais são os principais conceitos dessa explicação, como é que funciona essa explicação e quais são os principais filósofos. Bom, os primeiros conceitos racionais, eles são muito ligados à ideia de uma tentativa de explicar o que é a realidade física. Eu digo a realidade física, portanto eu penso a natureza, o mundo, o cosmos. É por isso que esse período, que vai mais ou menos do século VI até aí o século III, mais ou menos antes de Cristo, nós vamos pensar aí um momento chamado então de período cosmológico, porque a pergunta desses filósofos é então sobre a ordem, a organização do próprio cosmos. Uma palavrinha interessante que é a palavra physis. Essa palavra grega remete à ideia então de natureza. Esse é o elemento primordial desse momento filosófico, ou seja, a pergunta a respeito de como se formou, de onde veio a própria natureza. E o grego está impressionado com a ideia, então, de que a natureza deve ter tido um princípio. Por isso que aparece, ligada à reflexão sobre a physis, a palavrinha arquê. Arquê, que está presente, por exemplo, no nome desse período arcaico, se você olha no livro de história. Arcaico vem de arquê, que significa justamente a ideia de um princípio original. Então, os filósofos dessa época, reparem, implementam um raciocínio racional, de novo eu insisto, não mais usando o mito como explicação, mas agora usando a própria razão, e para isso eles tentam descobrir por trás da realidade que se apresenta um princípio racional, um princípio arcaico, ou seja, um princípio original de onde tudo teria advindo. O grego tem um outro problema nesse momento, que é o problema do movimento. O grego olha para o mundo ao seu redor, esse filósofo pré-socrático, e ele vê que está tudo em movimento, os ventos se movimentam, as águas se movimentam, os mares, os rios, o próprio ser humano nasce, cresce e morre. Ou seja, o que é a realidade é marcado por uma ideia de movimento. Isso é a palavra técnica, em filosofia se diz devir. Então está tudo em devir, está tudo em movimento. Quando nós pensamos na ideia de devir, nós a contrapomos a ideia de ser. Ser é aquilo que é. Para você ter uma ideia, a palavra essência, que advém da língua latina, tem na própria ideia da essência a ideia de ser. Esse, em latim, significa ser. Portanto, ser é aquilo que está fixo, é aquilo que tem uma essência, que não muda, que está fixo. E, de outro lado, você tem o devir, que é justamente o que muda. Então, veja, a essência também pode ser contraposta a um outro verbo, que é o parecer, aquilo que parece, ou seja, uma ilusão. Então, reparem que entre o ser e o devir há uma distinção, porque o devir é o que se movimenta, o ser, o que está fixo. E entre o ser e o parecer, uma outra distinção, já que o ser é aquilo que é a essência da coisa e o parecer é aquilo que aparece ao ser humano como essencial. Então, nós estamos lidando aí com a ideia de uma aparência e não de uma essência. Repare que aí nós temos distinções que remetem a justamente uma tentativa de dizer o que é o mundo, usando como referência uma reflexão racional e não mais nenhum apelo aos deuses ou a qualquer tipo de explicação mítica. É essa então a tentativa feita pelos filósofos originários, ou seja, pelos primeiros filósofos que lá no século VI a.C. implementaram essa pergunta a respeito então da origem do mundo.
É interessante a gente pensar, quando a gente fala em filósofos originários, eu estou até aqui evitando a palavra pré-socrático, porque aí nós temos muitos erros de catalogação, erros históricos que eu acho importante a gente se dar conta já desse primeiro momento. Um dos primeiros erros, então, diz respeito à classificação desses filósofos. É um grupo grande de filósofos, vários nomes que inclusive são bastante conhecidos da nossa cultura, e que foram chamados de pré-socráticos. Vejam aí, significa que eles estão antes de Sócrates. Sócrates seria então um momento crucial da filosofia, um momento de mudança. O que vem antes dele seria meramente um período preparatório ao que vem depois, então, com Sócrates. Claro que aí, então, há uma visão já ajuizada, já temos aí um juízo, né, de valor que tenta mostrar que esses filósofos não foram assim tão filósofos ou não seriam assim tão, digamos, relevantes para a filosofia. É contra essa ideia que eu gostaria de insistir, eu estou contra essa ideia porque eu acho que justamente a ideia de filósofos originários remete a gente à ideia de que aí tem sim um movimento muito importante, um momento imprescindível para a gente pensar o que é a filosofia. Tem um outro detalhe que diz respeito aos próprios escritos desses filósofos. Como eu estou falando aqui de um momento bastante antigo, né, bastante primitivo na história da cultura ocidental, não é difícil a gente imaginar as dificuldades que nós temos para acessar os textos desses filósofos. Por isso que a maior parte dos textos ou das obras que foram escritas por esses homens, elas se perderam, né? Muitas se perderam. Nós temos relatos de vários desses escritores que escreveram inúmeros livros, chegam às vezes a, sei lá, a centenas, e nós não temos esses escritos hoje. O que então, em que a gente se baseia para falar desses filósofos chamados então originários? Na maior parte das vezes, a nossa referência é aquilo que nós chamamos de doxografia. Doxa é uma palavrinha grega que remete à ideia de opinião. Então nós, na verdade, quando falamos desses personagens todos, nós falamos pela via da opinião que nos foi deixada por outros filósofos, outros escritores, muitos inclusive historiadores da própria filosofia, entre os quais, por exemplo, se destacam o próprio Platão, o próprio Aristóteles, que são personagens que deixaram obras mais acabadas, digamos assim, que sobreviveram até hoje, como também, por exemplo, um historiador chamado Diógenes Laércio, que escreve um livro chamado A Vida dos Filósofos Ilustres, que é um livro que é uma referência muito importante para nós pensarmos, então, as ideias desses filósofos, já que, como eu disse, muitas das suas obras desapareceram. Bom, dito isso, vamos ver quem são esses filósofos originários e como é que eles implementaram as suas ideias. A gente podia dizer que o primeiro filósofo nesse sentido foi Tales de Mileto. Ele viveu, então, em Mileto, que era uma colônia grega na Ásia Menor, e ele viveu em torno aí do ano 634 a.C. até 548 a.C. Ao contrário do que muita gente pensa, a primeira frase da filosofia não foi frases do tipo só sei que nada sei, penso logo existo, nada disso. Sabem o que é interessante aqui? Qual é a primeira frase da filosofia? Tudo é água. Veja que curioso, essa frase foi dita por Tales de Mileto. Tudo é água. O que ela representa? O que tem por trás dessa frase e por que eu disse que ela é a primeira frase da filosofia? Ora, quando eu digo, pensem sobre essa frase, tudo é água, significa que eu estou emitindo uma verdade a respeito do mundo, não mais usando a linguagem mítica, então não é que tudo é Deus, ou tudo vem dos deuses, ou é criado pelos deuses. Agora eu tento encontrar um elemento, portanto, uma arquê, de tudo, um elemento primordial que esteja por trás de tudo e que explique este tudo, toda a realidade, não mais de uma forma então religiosa, mas agora sim de uma forma racional. Essa é a tentativa, então, de Tales de Mileto. Por trás da expressão tudo é água, existe a tentativa de dizer que tudo estas coisas que mudam e que aparentemente estão em constante movimento e que aparecem ao ser humano como em constante movimento, existiria um princípio, uma arquê, alguma coisa que não muda, mas que justamente porque não muda, possibilita toda a mudança. Olhem que curioso, é até paradoxal pensar isso. Reparem, eu estou pensando num princípio, num elemento,
que explica a origem de todas as coisas, que explica a ordem, a ordenação do cosmos. É bom lembrar que cosmos é uma palavrinha grega que justamente significa ordem, não é? Então, por trás desta constante mudança que é a manifestação do mundo para mim, não é? Eu tenho os mares, os ventos, né? O envelhecimento das pessoas, etc. Está tudo em movimento. Por trás disso, dizem os primeiros filósofos, deve haver uma arquê, ou seja, um elemento que não muda. O Tales de Mileto está me dizendo que esse elemento é a água. Ou seja, a água é um elemento que nunca muda, mas é justamente pelo fato dela nunca mudar que todas as outras coisas mudam. Aí que eu disse que há um paradoxo. Como pensar um elemento que nunca muda? A água é um bom exemplo, nós devemos reconhecer. A água, no mundo de hoje, ela se fala inclusive da crise da água, que a água está acabando, etc. Mas na verdade a água não acaba, porque a água é um elemento que nunca muda. O que é que muda na água? A forma de apresentação da água no mundo. Uma hora a água está congelada, outra hora a água evapora, outra hora a água é bebida por nós, a gente faz xixi, vai para o rio evapora de novo, vai para o mar, ou seja, a água continua sempre a mesma. Ela é uma arquê, ela é um princípio imutável por trás da physis que se apresenta de forma mutável. Reparem que, inclusive, nos dias de hoje, é possível pensar que a questão ambiental, né, o problema, por exemplo, do aquecimento global, coisas desse tipo, pode ser pensada a partir de uma desorganização da própria água. Ora, se há um elemento aqui que organiza o mundo, vocês sabem os números da água, reparem, dizem que, né, no planeta existe 97% de água salgada, né? Dos 75% de água que tem no mundo, né, 97% é água salgada, apenas 3% é água doce. A gente vai olhar desses 3%, 2% estão congeladas nos polos. E é aí que reside o problema, já que o degelo das calotas polares é que exigiria, como se diz, uma certa reorganização do próprio mapa do globo terrestre. Tem razão ou não tem Tales, então, quando diz que tudo é água? Ou seja, tudo é organizado pela água. Eu quero explicar o mundo, eu já não uso mais os deuses para essa explicação, eu vou explicar justamente a partir do elemento água. É ela que inspira racionalmente o mundo. A água, então, é um elemento que centraliza a minha racionalidade e me possibilita explicar tudo o que existe a partir de um elemento. É essa ideia, então, que nós poderíamos dizer que funda a filosofia. A filosofia é uma tentativa de explicar racionalmente, globalmente, todas as coisas. Tudo aí significa, a filosofia está tentando dar uma explicação global sobre a realidade. Aliás, é isso que distingue a própria filosofia das demais ciências, né? Das ciências, por exemplo, da natureza, ou as ciências exatas, etc. É que a ciência, de maneira geral, ela explica a realidade de forma fragmentada, ou seja, ela pretende explicar fragmentos da realidade. E a filosofia, aí está posta com a frase do Tales, ela quer explicar tudo, ou seja, tudo que ocorre no mundo é assunto da própria filosofia. E ela tenta reunir esse tudo numa perspectiva racional que é representada pelo elemento água. Tudo é água significa todos os elementos que formam o mundo são captados pela minha própria racionalidade e a partir disso, então, eu posso explicar este mundo que me cerca. Vejam, então, que eu tenho, de novo, uma reiteração do poder da razão em explicar, sem mais fazer qualquer tipo de uso de benefício dos deuses, explicar a realidade. Tudo é água, significa tudo vem da água, tudo é organizado pela água. A água muda, mas ela mesma possibilita que... ela mesma não muda, ela possibilita que haja mudança, mas ela mesma permanece sempre água. Vejam que interessante, esse foi o primeiro movimento da filosofia. Quando eu disse que o Tales estava em Mileto, uma colônia da Grécia na Ásia Menor, é interessante ver que a filosofia nasce então na periferia do sistema. E aí esses homens, eles têm muito mais liberdade para criar. Eu gostaria de lembrar que o Tales, ele era, além de ser um filósofo, o primeiro filósofo, ele é também um grande astrônomo, ele é um matemático, ele previu um eclipse solar
E o eclipse aconteceu na hora e data marcada. Estou dizendo isso por quê? Porque naquela época nós não temos os instrumentos, né? Toda essa parafernália da técnica científica que nós temos nos dias de hoje, que nos ajudam a medir o universo. Não, agora é pela via da força de um raciocínio racional que eu olho para o mundo e digo que é o mundo. Essa é a grande, digamos assim, força do testemunho de Tales de Mileto, lá nos primórdios da filosofia, no século VI, na Grécia. Tales teve um discípulo chamado Anaximandro. Esse discípulo de Tales viveu nos anos de 610 a.C. a 547, mais ou menos, a.C. Obviamente, essas datas todas que eu estou dando para vocês, elas são datas mais ou menos, né, são, digamos assim, aí não tem aí uma certeza absoluta a respeito dessas datas, são previsões a partir desses relatos da doxografia, ou seja, da opinião desses autores que deixaram para nós os seus testemunhos. Anaximandro, ele tem uma outra ideia. Ele acha que o princípio da realidade, portanto, aquilo da onde toda a realidade nasce, esse princípio originário é o infinito quantitativo e também o infinito qualitativo. Ou seja, o que o Anaximandro está dizendo é que o princípio originário da matéria, ou da própria natureza, não poderia ser nem quantitativamente definido e nem qualitativamente definido. Entre o Tales e o Anaximandro, houve um outro nome, o Anaxímenes. O Anaxímenes tinha dito que, ao contrário do que disse Tales, que era a água o princípio do mundo, o princípio deveria ser o ar. Né, o ar. Então, água e ar seriam princípios, segundo esses dois autores, o caso de Tales, a água, no caso de Anaxímenes, o ar, que explicariam o mundo. Bom, o que o Anaximandro, então, está querendo dizer com essa frase, o princípio originário é o infinito quantitativo e também o infinito qualitativo, é que nem ar e nem água servem mais para explicar a origem do mundo, já que eu não poderia tirar todas as coisas, nem do ar e nem da água. Por exemplo, como explicar que o fogo vem da água? É impossível. Então, o Anaximandro cria a ideia do apeiron. Essa palavrinha grega significa nada mais do que uma coisa que não tem limite, ou melhor, o ilimitado, já que peira em grego significa justamente limite, e a é o prefixo de negação que significa sem ou não. Portanto, o Anaximandro cria uma ideia de que a realidade toda, ela vem de um princípio, veja que é um princípio racional criado pela própria mente humana, que ele chama de apeiron, né? Ou seja, o ilimitado. Todas as coisas adviriam para o Anaximandro deste princípio. Nós temos um outro personagem nesse momento, bastante interessante, bastante curioso, que se chama Heráclito. Ele mora na cidade de Éfeso e viveu entre os anos 544 a.C. e 484 a.C., portanto já aí no século V, né? Ele tem várias frases conhecidas da nossa cultura, é um filósofo bastante enigmático, sempre representado como o choroso. As imagens que nós temos de do filósofo Heráclito na cultura ocidental sempre o retrataram como um filósofo triste, bastante desanimado frente à vida. Isso por quê? Porque talvez Heráclito tenha sido o filósofo que mais captou a ideia do devir, a ideia do movimento na filosofia grega. O Heráclito, ele tem a famosa frase, tudo se move, tudo flui. Em grego se diz panta rei, tudo está em movimento. Ora, por que tudo está em movimento? Porque ao movimentarem-se todas as coisas, elas estão guiadas por um princípio que o Heráclito chama então de fogo. O fogo seria pro Heráclito o princípio que possibilita o movimento de todas as coisas e teria dado para o Heráclito então esse sentimento bastante pesado de que absolutamente todas as coisas estão num fluir infinito. O fogo é o princípio que altera, por exemplo, a condição da matéria, não é? A água, que é líquida, quando é aquecida, vira vapor. A gente podia pensar mesmo nos metais mais pesados, como o ferro, etc. Se forem aquecidos, eles derretem. Então, o fogo, ele possibilita uma alteração, digamos assim, da matéria. E é isso que geraria para o Heráclito o movimento.
tudo flui, panta rei, porque tudo está em movimento. Essa imagem da ideia de que tudo está em movimento foi muito bem colocada na famosa frase de Heráclito: ninguém põe o pé no mesmo rio duas vezes. Essa ideia de um fluir constante que está representada então por um fluir de um rio. Ninguém põe o pé no mesmo rio duas vezes. Significa, o rio está sempre passando, o tempo nosso está passando, a vida como um todo nunca retorna, e ao mesmo tempo a pessoa que põe o pé no rio pela segunda vez já também não é a mesma pessoa. Então a imagem é o rio, a realidade que nós estamos inseridos, ela está em constante movimento, ela flui constantemente, e também o próprio ser humano como parte dessa realidade também flui. O problema posto pelo Heráclito é o seguinte: se está tudo em movimento, como é possível ainda o conhecimento? Então esse fogo representa para o Heráclito o Logos. Ele é o princípio que, segundo o Heráclito, governaria o mundo a partir de pares opostos, e justamente o duro e o mole, o velho e o jovem, a noite e o dia, o claro, o escuro, todos esses seriam opostos que governariam o mundo a partir de um princípio racional que é representado por essa tensão dos opostos. A essa imagem, a essa ideia, o Heráclito deu o nome de Logos. Então, Logos seria o princípio que governa tudo de forma mais ou menos racional e que equilibra, digamos assim, essas tensões. Por isso que a frase, outra das frases lapidares, digamos assim, do Heráclito é a ideia de que o mundo é uma harmonia de contrários. Dizer que o mundo é uma harmonia de contrários representa dizer, fazer uma imagem aqui, eu vou lembrar a imagem de um arco e de uma flecha. Quem tem um arco sabe que o arco ele é feito por dois opostos. Você tem um lado do arco que puxa para um lado e um outro oposto que puxa para outro lado. Existe um fio aí. Esse fio é justamente a tensão do arco. Para que arco seja arco, ou seja, para que ele realize a finalidade para a qual ele foi criado, que é fazer, por exemplo, uma flecha voar, é preciso que haja essa tensão, não é mesmo? Se nós cortarmos o fio do arco, cortarmos a tensão, portanto, o arco deixa de ser arco e a flecha não voa mais. Essa ideia, então, que está presente aí nessa imagem da fluidez que remete, então, a Heráclito. Tudo na vida é feito de opostos e esses opostos geram uma tensão tal que é essa tensão que, então, que pode ser experimentada pelo ser humano e que deveria ser captada pela razão. O problema de Heráclito é que ele teve um discípulo chamado Crátilo, que, aliás, foi mestre de Platão. Então, se a gente vai ler o Heráclito de Platão, é bem curioso que o Platão quase que representa, então, dá essa ideia, junto com Crátilo, de que Heráclito teria, frente a esta verdade que ele descobriu, qual seja, a de que tudo flui, teria concluído a respeito da impossibilidade de conhecer. O que significa isso? Repare, como é que eu posso conhecer algo que está em constante movimento? Eu pergunto, que cor é a cortina que está te cercando nesse momento? Você me diz azul. Eu digo para você, qual azul? A que ela era 5 minutos atrás, a que ela está sendo agora ou o que ele vai ser daqui 5 minutos? Por quê? Porque a cortina, obviamente, está em constante movimento. Então, se eu digo que a cortina é azul, eu teria que dizer de que eu estou falando, porque o azul que ela é agora já não é mais o mesmo de antes e nem vai ser o mesmo depois, já que ela está em constante desbotamento, a luz, o sol desbota a minha cortina. Outro exemplo simples, eu não posso, por exemplo, ficar assistindo as minhas unhas crescerem, certo? Por quê? Porque as minhas unhas estão em constante movimento. Como é que eu poderia captar o movimento de crescimento das minhas unhas? Ou, por exemplo, o movimento de crescimento de uma árvore? É impossível, mas eu sei que o movimento está lá. Ora, se conhecer é de alguma forma fixar uma verdade sobre as coisas, então o Heráclito disse isso, lembrem, eu estou dizendo, é Platão que disse, Platão interpreta então que seria quase que impossível o conhecimento para o Heráclito. É isso que explica o fato do Heráclito ter sido pintado no mundo ocidental como um ser triste. Ele ficou triste por quê? Porque ele viu quase assim que a filosofia ficou impossível. Essa não é
claro, uma posição talvez assim tão verdadeira, já que se trata de uma interpretação feita por um filósofo posterior a respeito da teoria de Heráclito. Heráclito é um filósofo bastante interessante, bastante curioso e remete a um outro problema desse período, que é um problema que vai ser apresentado pelo filósofo chamado Parmênides, de Eleia. Esse grupo esse Parmênides, ele formou um grupo de filósofos, os chamados Eleatas, que quase assim se contrapõem a Heráclito. Se Heráclito foi, por excelência, o filósofo do devir, portanto, o filósofo do movimento, agora Parmênides, que viveu no ano 515 a.C. até mais ou menos o ano 440 a.C., o Parmênides, então, é o filósofo do ser por excelência. Bom, o que é o ser? É o contrário do devir, nós já vimos. O ser é o princípio imutável, aquilo que não está posto na mudança, aquilo que jamais muda. O Parmênides escreveu um famoso poema chamado Poema do Ser, em que ele diz frases do tipo: o ser é, o não ser não é. Veja que interessante, parece óbvio, o ser é, o não ser não é. Vocês talvez até riem da frase do Parmênides. Se a gente parar um pouquinho para pensar sobre ela, a gente vai ver que aí tem uma grande questão. O ser é, o não ser não é. E mais ainda disse o Parmênides, o ser é, o não ser não pode ser. Porque se o ser fosse, o não ser seria. Se o não ser fosse, o não ser seria. Então, o não ser não existe, o que existe é o ser. Então, o Parmênides, veja, está brigando aí com uma linguagem talvez um pouco hermética, talvez um pouco difícil de ser entendida, mas o que ele quer dizer é que existe uma coisa chamada ser. E esta coisa é a única que existe, não existe o não ser. Porque se qualquer coisa que eu pergunte para você, o que é o nada, o que é o não ser? Você me diz, um escuro, um cuspe, uma lesma, qualquer coisa, qualquer exemplo que você me dê, isso tudo já seria alguma coisa. Portanto, o Parmênides está dizendo, existe o ser, só o que existe é o ser. Ora, o ser é aquilo que é captado pela nossa mente. Por isso que a segunda frase interessante do Parmênides, nesse poema, diz, é o mesmo o ser e o pensar. Porque ele acha que o pensar e o ser é que eles desenvolvem uma relação tão íntima que eles se confundem. Ser e pensar são a mesma coisa. Por quê? Porque o pensamento só consegue captar o ser. Por isso que o ser remete à ideia de essência da realidade, alguma coisa que nunca muda e que permanece sempre a mesma coisa. Vou contar uma historinha para vocês. Eu, quando era pequeno, ouvia uma passagem da Bíblia que me incomodava muito. É uma passagem que Deus se apresentaria para Moisés e Moisés pergunta para Deus quem ele é. A resposta de Deus para Moisés é, eu sou. Algumas traduções da Bíblia ainda dizem, eu sou aquele que sou. Me parecia esdrúxulo que Deus tenha respondido com uma charada, algo quase enigmático. Como entender a resposta de Deus, que perguntado sobre quem ele era, diz que ele é apenas eu sou. Eu sou. Como assim eu sou? Bom, a questão está aí respondida pelo Parmênides. Só Deus pode dizer que ele é, porque na tradição cultural, Deus é o ser perfeito, não submetido ao movimento. Ao contrário dos deuses gregos que viviam no mundo e agiam aqui no mundo, o Deus cristão, ele vive numa outra realidade, num outro mundo, um mundo imutável. Ele é desde sempre para sempre. Deus, por exemplo, na tradição cristã, ele nunca nasceu e nunca vai morrer. Porque se Deus nasce, a gente teria que perguntar necessariamente o que é que havia antes de Deus ter nascido. Portanto, Deus sempre tem que ter existido. Essa é a ideia que é trazida por Parmênides. O ser, ele nunca nasceu e ele nunca vai morrer. Ele é eterno, ele é fixo, ele é imutável. Meramente pelo fato lógico de que, se eu respondesse que o ser um dia nasceu, eu teria que concluir logicamente que, então, havia um momento de não ser antes desse momento de nascimento do ser. Se eu digo o ser nasceu aqui, a pergunta que você me faria já imediatamente é o que tinha antes? E eu digo para vocês, não tinha nada. Ora, o que é esse nada? Já algum ser, porque se não tinha nada, alguma coisa deveria existir. Então o ser, ele tem que ser eterno. Assim também ele não pode morrer nunca, porque se eu digo que o ser morre, significa dizer que um dia vai haver um mundo do não ser. Ora, isso é impossível, por isso o Parmênides tematiza a ideia de que a essência do mundo, vejam, a
a arquê da physis é uma coisa que ele chama de ser, uma coisa absolutamente imutável, fixa. Nós tivemos um outro movimento curioso na filosofia desse momento, que foi protagonizado por Pitágoras de Samos. Samos, uma cidade então na Grécia, em que nós temos aí Pitágoras inaugurando um movimento que a gente chama de movimento pitagórico. Pitágoras é muito conhecido, né? Principalmente por quem já estudou matemática, teoria de Pitágoras. Ele, sim, era um matemático. O Pitágoras viveu no ano 570 a.C. até mais ou menos 497 a.C. A reflexão que o Pitágoras traz para a sociedade ocidental diz respeito à importância que ele dá aos números como uma essência primordial de todas as coisas. Vejam aqui, essência primordial de todas as coisas. Vamos lembrar a primeira frase da filosofia de Tales de Mileto, tudo é água. Nós continuamos no mesmo problema. Ou seja, o que é que explica tudo? Como é que nós podemos pensar um princípio imutável por trás de tudo aquilo que muda? Então agora nós estamos falando de Pitágoras, que vai falar novamente deste princípio, só que vai dar o nome deste princípio de número. Para o Pitágoras, então, tudo que existe, todas as coisas, teriam uma essência própria que é o número. O número, então, seria alguma coisa que está escondido por trás da matéria, por trás da realidade, por trás da natureza, por trás do cosmos e que explica a essência do próprio cosmos. Seriam os números. Interessante a gente pensar o seguinte, Pitágoras, mais do que o personagem histórico chamado Pitágoras, o curioso é que Pitágoras fundou um grande movimento, quase uma religião. Nós temos no mundo grego as religiões públicas, que são aquelas bastante conhecidas a respeito, quando a gente fala a respeito do mito, a gente relata todas elas, né? E nós temos também um outro tipo de religião que a gente poderia dizer que são religiões privadas. São as religiões praticadas somente por aqueles que são iniciados nessa religião. Um exemplo disso é o orfismo e outro exemplo é justamente o pitagorismo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os números representam um elemento místico, um elemento quase assim espiritual para o movimento dos pitagóricos. Os pitagóricos veem no número, quase uma explicação mística a respeito da própria realidade. Só que essa mística aqui não tem mais o peso daquele mito antigo. Agora, quando eu falo em mítico, eu quero dizer que eles estão explicando a coisa a partir de uma racionalidade abstrata, de uma abstração da racionalidade em relação ao mundo que está configurada na ideia do número. Aqui nós temos um outro debate interessante, porque muita gente vai dizer que essas teses de Pitágoras, elas foram trazidas do Oriente, principalmente de povos antigos que já tinham desenvolvido a matemática. O curioso, quando eu disse que os números são elementos míticos, é reparar que esses números não têm uma utilidade prática, ou seja, eu não desenvolvo a matemática para os pitagóricos porque eu quero, por exemplo, medir o meu campo, porque eu quero fazer uma roça, porque eu quero, desenhar uma mesa, nada disso. Eu desvendo a ideia dos números porque os números, de alguma forma, representam a possibilidade de explicar racionalmente as coisas para além daquela prática cotidiana do dia a dia. Ou seja, a matemática dos pitagóricos, ela ganha um peso muito mais abstrato e muito mais, digamos assim, racional do que aquela que era praticada no Oriente por outros povos. Vamos falar agora de um outro filósofo bastante curioso, bastante influente também na cultura ocidental, chamado Demócrito de Abdera. Ele viveu nos anos 460 a.C. até mais ou menos 360 a.C., aí, né, como já disse, os números são maleáveis, e ele criou uma palavrinha de efeito decisivo sobre o pensamento racional e sobre a própria ciência, como a gente entende ela até os nossos dias. O princípio originário de todas as coisas é o átomo, disse o Demócrito. O átomo, vejam, a palavrinha é grega, de novo. Tomo significa parte. A é o prefixo negativo, que diz, então, a ideia de que remete, então, à ideia de que não existem partes. Então, um átomo seria aquilo que não é divisível, o princípio indivisível da matéria. O Demócrito, então, ele era um mais materialista dos filósofos, a gente podia dizer assim. Ou seja, ele acredita que todas as coisas se originam da combinação de átomos.
Gente, eu vou chamar a atenção de vocês para o fato de que Demócrito, para dizer isso, não tinha nada nas mãos em termos de tecnologia, em termos de aparelhos de, sei lá, microscópios ou coisas do tipo. Esse homem disse isso a partir da sua própria racionalidade, do próprio raciocínio e de algum tipo de observação a respeito dos acontecimentos do mundo. Quando o Demócrito, então, afirma que é o átomo, que é o princípio de todas as coisas, ele diz que a existência dos seres se dá a partir da unificação dos átomos e a morte dos seres a partir da desunião dos átomos. Mesmo todas as coisas que estão ligadas ao nosso corpo, por exemplo, o olfato, o gosto, tudo isso seria impactado pelos átomos, né? O próprio frio, por exemplo, seriam partículas de átomos do ar que em contato com o nosso corpo provocariam essa sensação de frio, a mesma de calor, e aí vai. Ou seja, o átomo ele é um princípio que explica todas as coisas e que guia, digamos assim, a própria relação do homem com o seu mundo, com o seu redor. O Demócrito viveu num período bastante rico da filosofia, aliás, mais ou menos no período do próprio Sócrates. Ele escreveu muita coisa, mas curiosamente o Platão, por exemplo, faz quase nenhuma referência ao pensamento de Demócrito, já que, vejam bem, o Platão ele é talvez o mais idealista dos filósofos, enquanto Demócrito vai ser, como eu já disse, o mais materialista. Então a gente poderia dizer que Demócrito aqui representa quase que o maior inimigo da filosofia platônica nesse momento. Bom, para encerrar, nós podemos dizer que todos esses filósofos que nós falamos aqui, e nós aqui só escolhemos alguns, não escolhemos todos, para exemplificar este movimento da filosofia nascente na sua pergunta a respeito do cosmos, a respeito do mundo. Vimos que a filosofia, ela tenta, nesse primeiro momento, dizer o que é o mundo, responder a pergunta sobre qual é a origem do mundo. E a gente viu também que essa pergunta é respondida não mais lançando mão dos elementos divinos, mitológicos, mas a partir agora de uma racionalidade. Por mais esdrúxulas ou esquisitas que soem as teses desses filósofos, nós podíamos dizer que aí estão os primeiros elementos do pensamento científico, não é? Porque quando eu falo de átomo, por exemplo, é bem óbvio que esses filósofos lá da Grécia Antiga iniciaram um movimento que a gente vai ter posteriormente na ciência, que é uma reflexão a respeito do próprio mundo e da forma como esse mundo se organiza. A tabela periódica da química, obviamente, ela deve muito à reflexão desses filósofos pré-socráticos. Filósofos, então, que tiveram uma tradição muito grande, muitas vezes inclusive de esquecimento, muitos são esquecidos na filosofia, mas que devem ser resgatados se a gente quiser entender de fato qual é o primeiro movimento da filosofia. Mais uma vez, esse movimento se consolida como um movimento, então, de raciocínio. Eu vou dizer o que é o mundo, lançando mão de argumentações lógicas, racionais, e a partir daí eu emito agora as verdades sobre o mundo. Bom, eu vou dar como dica de estudo de hoje para vocês uma obra da coleção Os Pensadores, que é talvez um dos grandes projetos editoriais brasileiros, que apresenta para nós os textos dos filósofos, né? Então tem um volume dessa obra que se chama justamente Os Pré-Socráticos, e aí nós vamos encontrar muitos dos fragmentos deixados pela doxografia, digamos assim, em relação ao mundo grego. Uma outra obra que eu gostaria de indicar é a obra do Friedrich Nietzsche, um filósofo já do século XIX, que se chama A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, um texto escrito por Nietzsche a respeito dos filósofos pré-socráticos, ou melhor ainda, dos filósofos originários, que serve como, digamos assim, material para a gente pesquisar e a gente entender melhor o tema da aula de hoje, ok? Bom, bons estudos para vocês.